Estamos iniciando a partir de agora a live dos amigos. Eu sou o pastor Diego Cunha, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, com o nosso boa noite. Estamos aqui hoje, mais um dia, para falarmos as coisas da palavra de Deus, assuntos concernentes à palavra do Senhor. E neste momento eu quero cumprimentar nossos irmãos, os pastores que estão junto comigo nessa live, para nós integrarmos na rede aqui do Facebook, nesta transmissão. Quero saudar neste momento o pastor Pedro, que está em Presidente Lucena, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, pastor Pedro. Paz do Senhor, pastor Diego. Evangelista Fabiano, Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite e que os nossos amigos internautas sejam também ricamente abençoados, porque Deus promete muito para eles essa noite. Glória a Deus. Quero saudar também nosso evangelista, irmão Fabiano, que está nos Estados Unidos, na Califórnia, com a paz do Senhor Jesus Cristo, evangelista Fabiano. Amém. A paz do Senhor Jesus, pastor Diego, pastor Pedro, para você, amigo internauta que está conosco aqui, fique conectado, vamos estar ouvindo aqui a palavra de Deus, desfrutando, né, recebendo, e tenho certeza que, como o pastor Pedro disse, vai ser uma bênção para nossas vidas. Deus te abençoe em nome de Jesus. O evangelista Fabiano estará lendo neste momento a palavra que nós vamos estar comentando nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, evangelista Fabiano, com a leitura da palavra de Deus. Eu vou estar lendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 23 ao 25, que diz assim: Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Glória a Deus por isso. Meu amigo internauta, você que está entrando agora, você que está chegando, eu peço para você nos ajude compartilhando, curtindo essa live. Você pode também estar aí utilizando os comentários do Facebook para marcar os amigos, marcar pessoas que você deseja que chegue até essas pessoas esta live. Por isso, marque aí nos contatos seus amigos, compartilhe nos grupos que você faz parte, compartilhe pelo WhatsApp também esta palavra, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e vai abençoar aqueles que você também está marcando e os grupos que você estará compartilhando em nome de Jesus Cristo. Com a introdução nessa noite, o pastor Pedro Ratzenberg. Boa noite. Pastor Diego, confira se aí já foi colocado no Face, porque ainda não deu sinal aqui para a gente poder... Está ao vivo já. Já está? Tá certo, tá ao vivo. O pessoal já está participando aqui já, pastor. Está ao vivo, está tudo certo. Sim. Não, eu que não tinha aqui ainda, eu vou só compartilhar aqui, então, daí eu já vou fazer o comentário. Amém. Certinho. Já está. Eu estava agora compartilhando. Essa passagem que nós estamos falando hoje, a viagem de Paulo a Roma, não é uma viagem turística, não é um passeio, não é umas férias. Ele estava sendo conduzido de Jerusalém e pelo porto de Cesareia até Roma como alguém que estava condenado, alguém que estava preso, que estava à mercê da justiça de Roma. E nós vamos ver nesta história que aquela passagem que alguns falam no ditado popular que Deus escreve certo por linhas tortas, é mais ou menos por aí, mas é muito melhor ainda. Deus sabe usar os seus meios para transformar um limão azedo numa doce limonada. Paulo, ele teve a missão desde o seu chamado para pregar o evangelho.
E Jesus Cristo disse para os apóstolos e discípulos, antes de ascenderem para o céu, ele disse, está registrado no livro de Atos dos Apóstolos 1:8, ele disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e me sereis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Nesse tempo de Paulo, o evangelho já tinha chegado a muitas terras. Muitas. Mas ainda Paulo não tinha ido a Roma pregar. Algumas pessoas em Roma conheciam já o evangelho, mas o evangelho não tinha adentrado ainda algumas classes aristocráticas, na elite, no meio da soldadesca, aonde ele deveria chegar. E Paulo estava fazendo agora esta missão. Deus o estava conduzindo para ir a Roma, pregar para César, o imperador, pregar para os magistrados, para a soldadesca que o guarneciam. Então, Paulo foi usado para pregar o evangelho. Essa grande viagem, com todos os seus transtornos, veio não a envergonhar a vida de Paulo e nem manchar o evangelho, mas mostrar que Deus é poderoso e Deus é capaz de usar as pessoas a seu bem proveito nas piores condições possíveis. E que Deus é um guardador, um protetor, que nem mesmo naufrágio em alto mar pode sucumbir à vida daquele que lhe é querido e chamado. Deus é bom. Glória a Deus. E aleluia. Louvado seja Deus. Quero mandar saudação para os nossos amigos, irmãos internautas que estão junto conosco aqui na live dos amigos, estão conectados pela rede do Facebook nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Saudar a nossa irmã Carmen Lima, que está lá no hospital com o irmão Jefferson, que vai fazer a cirurgia amanhã, que está com problema, quebrou o braço e vai estar fazendo essa cirurgia. Que Deus abençoe aí, irmão Jefferson, que está nos ouvindo no hospital, a sua esposa, a irmã Carmen, toda a sua família, aí o irmão Regis também, nosso companheiro, nosso amigo, nosso irmão lá de Taquari, da nossa igreja. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo, o pastor Alceu, a irmã Carol, que também estão aqui nos ouvindo na cidade do Imbé, o pessoal aí da nossa igreja aqui de Tramandaí. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. A irmã Patrícia, esposa do evangelista Fabiano, participando também, deixando a sua saudação nesta noite em nome de Jesus Cristo. A irmã Marli, esposa do pastor Pedro, aqui também, deixando a sua saudação nesta noite em nome de Jesus. A irmã Helena e o irmão Marcos ali do Imbé também, da nossa igreja do Imbé. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. Eu quero pedir para todos vocês que estão nos ouvindo agora, compartilhe, curta. É muito importante a sua participação. Quando você participa, curtindo, marcando os teus contatos, você faz com que a live chegue ainda mais longe nesta noite, em nome de Jesus. Também a nossa irmã Neide Liz participando aqui. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Tyler Adriano falando aqui, maravilha o tema, paz do Senhor, pastor Pedro, evangelista Fabiano, pastor Diego, está uma bênção esta live. Que Deus abençoe, meu irmão, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Também aí participando com a gente, a irmã Mariângela Machado. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. A nossa irmã Paula Bastos. Boa noite, Paula. Boa noite, a família Tabernáculo do Avivamento Apostólico, o pessoal da nossa igreja de Taquari lá. Que Deus abençoe o irmão Ralph, a Carmen, o Paulo de Tarso, João Batista aí, Paula. Grande abraço para vocês em nome de Jesus Cristo. A irmã Neide está nos ouvindo lá em Lages, Santa Catarina. Que Deus abençoe os irmãos catarinenses que estão juntamente conosco aqui na live dos amigos nesta noite. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Por isso, curta, compartilhe, marque os teus contatos e vamos aprender mais da palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Evangelista Fabiano, com o seu comentário, daqui a pouquinho vou estar comentando também essa passagem tão importante da Bíblia Sagrada, desse homem, esse grande legislador, o apóstolo Paulo. Fabiano. Então, aqui, né, pastor Diego, pastor Pedro, o apóstolo Paulo, ele está indo em direção a Roma dentro de uma circunstância, né, de um preso.
ele se encontra, né, dominado fisicamente, ele está indo junto com outros presos, e ele está fazendo essa viagem de navio. Interessante aqui que a gente encontra um exemplo literal de algo que muitas vezes nós, cristãos, né, uma linguagem muito conhecida nossa, de falarmos que Deus não impede as tempestades da vida, né, muitas vezes passamos por tempestades, passamos por momentos que... O que é uma tempestade? Uma tempestade é um momento que todo mundo busca abrigo, todo mundo busca estar em segurança, né? Tempestade pode, o nível da água subir rapidamente, uma tempestade, muitas pessoas morrem por relâmpagos, né? Morre eletrocutada, enfim. Uma tempestade nunca é um momento bom, ninguém decide, vamos fazer um passeio no meio de uma tempestade. E aqui nós vemos uma situação literal, né? O apóstolo Paulo, ele está navegando e ele se encontra no meio de uma tempestade muito forte, né? De muitos dias, em que chegou momentos que muitos ali pensaram, né, que não iam mais sobreviver, que não ia mais ter saída, né? Eles iam morrer naquela situação. E o interessante é que Deus permitiu essas coisas acontecerem, né? As tempestades, e essa tempestade que eles viveram no meio do mar, não interferiu e nem alterou os planos de Deus. Isso que eu acho interessante, isso que eu acho lindo, né? Os planos de Deus, eles se conduzem perfeitamente, né? Eles andam num curso que vai ao encontro daquele propósito final de Deus, seja na vida de uma pessoa, seja na vida, seja um propósito específico, seja uma promessa, seja, né, algo que Deus ministrou ao teu coração, seja algo na Escritura que vai acontecer, o mundo vai andar de acordo, vai girar da forma, as coisas todas vão acontecer de forma que vai suceder, vai acontecer de forma detalhista, de forma criteriosa, com a mais riqueza de detalhes segundo os propósitos de Deus. E o apóstolo Paulo era um homem que tinha vida diante do altar do Senhor, tinha intimidade com Deus. Então Deus não retirou, Deus não impediu que viesse sobre eles essa tempestade, que foi tão forte, que chegou no momento, né, o barco foi parar num lugar que ele foi se destruindo aos poucos, né, em função da força das ondas e tal. Então, eu acho interessante, muitas vezes nós passamos por tempestades, aqui eu quero fazer já uma analogia, passamos por momentos que parece que nos encontramos numa tempestade na nossa vida, nós olhamos tudo ao nosso redor e parece que está desabando, parece que só há relâmpagos e chuva, não há o brilho do sol, não vê como a situação vai se favorecer, não vê como a situação vai se transformar em teu favor, aos olhos humanos. Mas Deus continua sendo o Senhor da nossa vida, Deus continua conduzindo a nossa vida, cada situação. Deus não perde o controle de nada, né? Então eu acho interessante, né? Deus podia ter impedido aquilo ali de acontecer. Deus queria que ele fosse para Roma, era o propósito de Deus. Foi Deus quem decidiu isso. Tu vai para Roma, importa que tu vá, que tu chegue até Roma. Deus podia ter feito o barco dar a volta, Deus podia ter soprado e as nuvens irem para outro lugar. Tanta coisa Deus poderia fazer, mas Deus quis fazer do modo dele, no meio de uma tempestade. Aleluia. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero comentar que Paulo, ele foi perseguido primeiro pelos judeus. E agora ele está indo aparentemente para uma nova vida, está indo para Roma, embora o caminho já era conhecido, a trajetória já era conhecida, mas Paulo foi perseguido pelos judeus, mas também teve caos indo para Roma, teve problemas em Roma. E nesta viagem de Paulo, Paulo advertiu ao comandante do navio, o qual não obedeceu, não quis ouvir a Paulo e continuou a viagem. Como o pastor Pedro leu no começo e fez a introdução, o anjo do Senhor falou com Paulo que o navio se perderia, porém a vida daquelas pessoas não se perderia, a vida delas seria poupada.
Muitas vezes em nossa vida, eu observo por esta palavra 3 fatos importantes. O primeiro, Deus avisou, mas o homem não quis obedecer. O livre-arbítrio e a vontade do homem prevaleceu mais forte. E por vontade do homem, naquele momento, Deus permite que o comandante siga incrédulo, siga em frente sem acreditar na mensagem de Paulo. Primeiramente, eu quero dizer que nem todos acreditam na mensagem do homem de Deus. Nem todos acreditam na palavra de Deus. Ainda que o mundo um dia vai naufragar, ainda que as coisas vão acontecer, ainda que a morte seja certa para todos, muitos não acreditam nisso, muitos não creem nisso. E ali o comandante do navio, ele resulta numa simbologia de alguém que ouve a palavra, mas não acredita, não dá crédito. E a palavra de Deus diz, pastor Pedro, evangelista Fabiano, a todos os internautas, quem deu crédito à palavra do Senhor? A esse se manifestou o braço do Senhor, Isaías 53. Ouvir a palavra de Deus não basta, temos que dar crédito a ela. Ouvir a palavra de Deus e não permanecer não resulta em nada. Ser apenas um mero ouvinte da palavra e até mesmo acreditar, mas não obedecer, os demônios também fazem isto. Aqui o grande problema, ele ouviu a palavra, não deu crédito, e o braço do Senhor manifesta para quem dá crédito à palavra de Deus. Embora ali havia muitas vidas naquele barco, havia muitas pessoas naquele barco, e os homens que estavam ali, evangelista Fabiano, pastor Pedro, não eram umas virgens que estavam ali, puras donzelas. Eram homens maus, eram homens que estavam ali presos, eram homens que aparentemente estavam condenados, eram prisioneiros. Mas a graça de Deus, o evangelho de Deus, ele não veio salvar bons, ele veio salvar pecadores, ele veio salvar doentes. Nós estamos no mundo nesse barco, onde muitas vezes o bom não dá crédito à palavra, mas a palavra acha o coração de um prisioneiro, de uma prostituta, de um traficante, de um feiticeiro, de alguém que não tem nada a ver com a bondade que a sociedade procura nas pessoas. E a palavra de Paulo, embora não entrou no coração daquele comandante, ela entra como salvação no coração dos prisioneiros, porque Deus falou, nenhum deles vai se perder. Todos vão encontrar a salvação. Meu amigo internauta, a salvação não é oferecida somente aos bons, a salvação é oferecida àqueles que dão crédito à palavra de Deus. Quem deu crédito à palavra de Deus, a esse se manifestou o braço do Senhor. Jesus não veio salvar os bons, o jovem rico não quis ouvir a palavra, foi deixado para trás. Mas na casa de Zaqueu houve alguém que deu crédito na palavra. Havia uma mulher cheia de demônio, prostitutas, que deu crédito na palavra. Jesus não veio buscar pessoas aleatoriamente vistas, bem vistas pela sociedade. Ele veio buscar pessoas que dão crédito à palavra. E não importa quem elas sejam, não importa o que elas fizeram. Quando o evangelho vem, a graça vem, ele vem para entrar no mais vil pecador. E houve salvação naquele lugar. Deus estava interessado não só na alma de Paulo, mas Deus estava interessado em salvar todos aqueles prisioneiros que estavam junto com Paulo. Deus ofereceu salvação a Paulo e a todos que estavam com ele. Eu quero dizer para você que está nesse momento com tua casa, talvez, com teu filho nas drogas, com teu marido, quem sabe, numa prostituição, num adultério, quem sabe você está vivendo dentro de uma família onde vive verdadeiro barco indo ao naufrágio. Quer que eu diga para você uma coisa? Ainda que se perca os bens materiais, ainda que seja por meio de perder, às vezes nós perdemos para ganhar. Às vezes as perdas resultam em ganho. O barco foi perdido. O barco afundou. Mas aquelas almas foram salvas milagrosamente. Eu quero dizer para você que o mais importante não é salvar o barco. O mais importante é salvar aqueles que ouvem a palavra de Deus. O mais importante não é salvar os bens, não é salvar aquilo que nos dá conforto. O mais importante é que o evangelho, a graça de Deus, chegue em ouvintes que possam encontrar a salvação. Pastor Pedro. Essa história é rica e eu vou pedir um tempinho extra para falar aqui. Paulo faz essa viagem acompanhado de 2 amigos.
no livro de Lucas, no livro de Atos 27, no versículo 2, fica mostrado que Paulo se faz acompanhar por 2 irmãos da fé, Lucas, o médico amado, e também de Aristarco. E eles entram nesse navio do porto de Cesareia, que tem um capitão do navio, uma pessoa civil, mas eles estão sob as ordens de um centurião chamado Júlio, que é um militar que está os custodiando como um policial que os está levando detido para serem presos ou executados em Roma. Paulo, olhando, eles já tinham feito 3 paradas nos portos, e Paulo pegou, pelo discernimento que ele teve, ele disse, falou pro seu agora amigo centurião, ele disse: centurião, a viagem vai ser com muito incômodo, com perda do navio, é melhor a gente ficar e esperar. O centurião ouviu também o capitão, não, o tempo tá bom, nós vamos conseguir chegar. O centurião não deu ouvidos para o homem de Deus, para Paulo, que disse que era para eles invernarem, ficarem aguardando o tempo bom. O capitão quis levar o navio. Paulo entendeu, estamos indo para uma grande dificuldade. E eles foram andando, daqui a pouco começou um tufão de vento em meio ao mar. Eles estavam no Mediterrâneo. E era início de inverno, onde não existe navegação no Mediterrâneo no inverno, aquela navegação antiga que não tinham instrumentos, eram barcos de madeira, aí de 30, 40 metros, eram comparado com hoje, eram canoas. Não dava para fazer essa trajetória, mas aquele teimoso capitão quis andar. Pois foram alcançados por um tufão de vento chamado Euroaquilão, uma tempestade. Fabiano, como é que é o nome dessas tempestades que dá aí nos Estados Unidos, muito forte, sempre de agosto a novembro? Furacão, né? Os furacão. tornados. Os tornados, furacão. Então, houve um furacão que alcançou esse navio em meio ao mar. Eles ficaram 14 dias no olho do furacão. 2 semanas. Eles chegaram a dizer, no versículo 20, que há muitos dias não aparecia nem o sol e nem as estrelas. O piloto, o comandante do navio, pastor Diego, estava sempre olhando para o céu, olhando, vai aparecer um sol, vai aparecer uma estrela para mim saber onde é que eu estou, para me dirigir pelos astros, né? Hoje tem muita gente que se dirige pelos astros. Acorda de manhã e vai consultar os astros do horóscopo. Né? Se dirigem pelos astros. Mas ele já tinha a direção que havia sido dada por Paulo. Às vezes Deus manda ir. E quando ele diz que é para ir, nós devemos ir mesmo. Mas às vezes Deus fica, aguarda. E Deus havia dito que era para ficar. E o teimoso quis ir. Bom, com custo. Então ele estava esperando a lua, a estrela, o sol, e não apareceu. E os marinheiros estavam com muita fome, porque eles faziam já muitos dias que não comiam, que eles tinham aquele medo que se caíssem na água, tivesse que sair nadando, com a barriga cheia, eles não conseguiriam nadar tão bem. Então eles passavam fome com medo de cair no mar. Aí Paulo, então, tem essa experiência com Deus, essa teofania, que o anjo aparece para Paulo e fala para Paulo, Paulo, nenhuma dessas 272 almas se perderá se eles ficarem no navio. Nenhum fio de cabelo vai cair da cabeça deles se ficarem no navio. Porém, o navio vai se perder. Mas é preciso ficar aí no navio, até dar numa ilha. Paulo falou, como agora o capitão perdeu o crédito, ficou muitos dias olhando para os astros, para o sol, para as estrelas, e não conseguiu direção nenhuma, eles
acreditaram agora na direção de Paulo, que eles estavam precisando da ajuda de Deus. E era noite, escura, e eles viram que o barco estava sendo levado pelo vento para uma região que os marinheiros conheciam, que é um paredão de rocha. O barco estava sendo arrastado de lado, com força do vento muito forte, eles iam ser jogados contra um paredão de pedras. E então eles não sabiam onde é que estavam, era madrugada, era escuro, e eles tinham que frear o navio. Não era para ter saído do porto. Agora tem que segurar o navio para tentar clarear o dia, para enxergar o que é que está acontecendo, onde eles estão. Então eles lançaram, pastor Diego, 4 âncoras para segurar o navio, porque o navio eles haviam medido com aquela corda que tinha um chumbo na ponta, que cada vez que eles lançavam, estava diminuindo a terra que estava debaixo deles. Quer dizer, a água estava diminuindo, cada vez estava chegando mais na margem. Então era hora de frear o navio. Lançaram 4 âncoras, está no versículo 29. Essas 4 âncoras são bastante simbólicas também, para frear o navio, segurar o navio, durante a madrugada, durante a tempestade, para saber o que fazer. Então lançaram 4 âncoras. Eu sempre digo que essas 4 âncoras são simbólicas. Uma âncora é a âncora do discernimento espiritual. Temos que entender o momento, discernir. O piloto, o capitão não discerniu. O centurião não discerniu. Paulo discerniu, mas ele não era a voz que mandava, mas agora é a voz que vale, porque ele é ali o homem de Deus no meio do caos. Outra âncora é a fé. A fé no meio da tempestade. Vou deixar para vocês falarem da fé, da âncora da coragem e também da âncora da esperança. Segurou o navio. Louvado seja Deus. Fé, coragem e esperança. Vamos mandar uma saudação para os nossos amigos internautas que estão participando nesse momento aqui. Vamos mandar um alô aqui para o Alberto de Mello, dando uma boa noite a todos os irmãos participando. A irmã Neide Liz também. Sandra Origem, o irmão Edson lá de Taquari, meu irmão. Um abraço aí, irmão Edson, irmã da Lila. Meu irmão, pastor José Pacheco, um grande homem de Deus ali de Paverama, cuida da igreja de Paverama, Santa Clara do Sul, Montenegro, anda por tudo aí. Esse homem é um homem abençoado também, um missionário que Deus levantou. Deus abençoe a ele, a sua esposa. Um grande abraço a todo o pessoal da comunidade Rei dos Reis, aí com o pastor José Pacheco, também o pastor Alisson e a missionária Vivian também estão na audiência, nos escutando. A irmã Jordana, que cuida da página do Tabernáculo do Avivamento Apostólico da nossa igreja, a sede de Taquari. Um grande abraço à irmã Jordana, a todo o povo da nossa igreja, Tabernáculo do Avivamento Apostólico, Montenegro, Taquari, Litoral Norte. Que Deus abençoe também o irmão Lecão, que está nos ouvindo aí, participando com a gente também. A irmã Josiane de Montenegro, o irmão Edson. Um abraço para vocês aí também, o pessoal de Montenegro que está na escuta do programa. A irmã Neide Liz também comentando aqui a live, que Deus abençoe grandemente. Mariângela Machado também participando, que Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Deixa eu ver quem mais aqui, se eu esqueci de alguém, coloca de novo aí para me lembrar depois. O Vander, meu amigo Vander Becker, lá de Taquari também, um abraço, meu amigo Vander, que está na audiência, na escuta do programa. Que Deus abençoe a todos vocês, meus amigos, irmãos, internautas que estão ligados aqui na live dos amigos, também participando, Lorita Fiorese Monteiro. Que Deus abençoe você que está em todos os lugares aí escutando a live dos amigos pela plataforma, pela rede do Facebook. Que Deus vos abençoe grandemente em nome de Jesus. Eu quero pedir para você, compartilhe a live, curta, compartilhe, marque nos contatos mais uma pessoa para que a live chegue ainda mais longe. Quando você compartilha, você dá oportunidade para que mais pessoas ouçam. Quando você curte, você também está fazendo que o Facebook nos entenda no ranqueamento, que a live está sendo interessante, mais pessoas vão ter acesso a ela também. Então, por isso,
compartilhe, curta, é de graça, você não gasta nada. Então, essa sua participação é muito importante para que a live vá mais longe nesta noite. Que Deus abençoe a todos você, amigo compartilhador, que já está compartilhando, que já está curtindo, que já está marcando nos contatos aí os teus amigos. Obrigado pela sua participação, em nome de Jesus Cristo. Evangelista Fabiano, com seu comentário também, daqui a pouquinho nós já vamos ir avante aqui na live, em nome de Jesus Cristo. Não desligue, fique conosco, participe nesta noite, fique ligado, porque tem muita coisa boa para acontecer ainda, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Diego, Pastor Pedro, há um texto aqui, há uns versículos que me chamam bastante atenção aqui, eu tomei nota, é o versículo 43 e o versículo 44 do capítulo 27. Quando o barco começa a se romper, né, nós lemos ali no final do 41, né, ele ficou encalhado e ficou imóvel, e a popa se abria com a força das ondas. E aí no versículo 43, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou este intento, mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. Era uma situação de caos total. Chegou o limite. O barco era o que eles tinham, que mantinha eles em segurança, né? Era o instrumento de navegação. Eles estavam indo para uma terra que não estavam nem sabendo o que ia acontecer lá, se iam chegar lá, se iam morrer afogados, por mais que Paulo já tinha dito, né? O texto não disse se eles acreditaram ou não, ou confiaram ou não, muitos duvidaram, possivelmente, de alguma forma. E o versículo 44 diz, e os demais, né, alguns foram nadando, e no 44, e os demais, uns em tábuas, e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Uns usaram tábuas, o navio ia se rompendo, as ondas iam batendo, ele ia se quebrando em pedaços, em pedaços, em pedaços. Eu morei a vida toda na praia, né? Morei a vida toda no litoral. Eu sei o que é a força de uma onda, eu sei o que é a força de um mar batendo num quiosque na beira da praia, quando fica alto o mar, quando sobe, batendo num barco, a força que tem, né? Então, ia se quebrando esse navio, ia ficando em pedaços. Alguns pegaram pedaços de madeira que iam se quebrando para chegar até a margem. Outros pegaram coisas do navio, coisas que tinham dentro do navio para viver. Sabe o que eu acho interessante, o que eu acho lindo no meio dos processos de Deus, para Deus cumprir aquilo que Ele quer? Os elementos do caos, as evidências do caos, da desgraça, daquilo que parece ser o fim. Sabe, o barco se rachar, o barco ficar em pedaços, se transformar em pedaços de madeira, isso é evidência do caos, isso é evidência das piores coisas que poderiam ter acontecido estavam acontecendo. Pegar qualquer coisa que eles viram boiando ali para salvar sua vida. Essas são as evidências da desgraça que estava vindo sobre eles. Mas são exatamente estas coisas que se transformam num meio de livramento para a vida deles. São exatamente o desmanchar do navio em pedaços, exatamente tudo começar a sair fora de lugar e começar a flutuar e começar a se perder. São exatamente estes elementos que evidenciam a desgraça total que estava acontecendo com eles. São o instrumento, são o meio que eles usam, que Deus provê, o meio que sucede de eles chegarem vivos em terra, fora aqueles que sabiam nadar, né? Então, eu acho interessante, eu faço uma analogia aqui, eu paro para pensar sobre, muitas vezes, aquilo que nós vimos que está ficando em pedaço, que está acabando, está se deteriorando, está num caos. Olhamos para algumas situações da nossa vida, muitas vezes, que as portas se fecham, está tudo de cabeça para baixo, está tudo errado, tudo que tu queria que acontecesse não está acontecendo,
está tudo se destruindo, mas muitas vezes são esses elementos, são estas evidências que apontam que está tudo se destruindo, são exatamente isso que Deus vai usar para glorificar o nome dele, para cumprir os propósitos dele, para te chegar lá na margem, para Deus te levar aonde ele quer te levar, para ele te conduzir por meio da boa, perfeita e agradável vontade dele. Aquilo que parece a destruição do barco, total, final, para muitos ali acharam que agora é o final. Olha a madeira aí, o barco se destruiu, a popa está se abrindo, vamos todos morrer. Não. Quando eles pararam para perceber, aqueles pedaços de madeira se transformaram em elementos que Deus usou para salvação. Salvação. Amém. Podemos dizer assim, de uma forma, exatamente, de uma forma ilustrativa. Aquilo que é uma evidência do caos, da desgraça, do fim, da ruína, Deus usa muitas vezes exatamente isto para nos conduzir aos seus propósitos. E o final não é a ruína, o final não é a morte, o final é a glória de Deus, os propósitos de Deus. E nem sempre vai ser como nós queremos as coisas, mas precisa ser segundo Deus quer, para a glória dele. Aleluia. Quando José estava na prisão, a prisão foi o elemento que conduziu ele até a posição que Deus queria colocar ele. Até a vontade de Deus. Então, Deus usa esses elementos que parecem ser o fim, o caos, a desgraça, a ruína total. Deus usa exatamente isso para dar o livramento por meio disto. Deus trabalha de uma forma que nós não entendemos. Por isso Paulo disse: quão profunda é a riqueza da sabedoria, o conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus caminhos, seus pensamentos. É muito profundo. Nem Paulo tinha a revelação da profundidade, do conhecimento, da sabedoria de Deus. Também nós não vamos ter esse conhecimento total, a não ser aquilo que Deus nos revela por meio da palavra, por meio do seu Espírito. Né? Mas devemos continuar confiando em Deus, mesmo que seja no mar turbulento e as madeiras estejam se quebrando. Deus vai nos salvar, nem que seja por meio dessas madeiras. Amém. Fabiano, eu me lembrei que a tábua é um madeiro, né? É no meio do caos, da iminência da morte que estava ali, o madeiro, agarrado num madeiro, Paulo e tantos outros chegaram à terra firme, né? Isso é fé. Crer que aquela madeira é capaz de sustentar a pessoa nessa travessia difícil e chegar em Porto Seguro. Fé, agarrado. Imagina o Paulo e os outros no medo, no temor, se agarraram, abraçaram aquelas tábuas, confiando, essa tábua, esse madeiro vai me levar. Até hoje a cruz é o madeiro que leva o homem, né? Que é ali que Jesus conquistou para nós a salvação, né? E mesmo um dia teremos que fazer aquela grande viagem desta vida para outra. Aquele que tem o Jesus que foi crucificado no madeiro, agarrado nele, vai fazer essa travessia bem feita. Amém. Glória a Deus. É verdade. Louvado seja Deus. Vamos saudar aqui os irmãos que estão participando com a gente nessa noite também. Em nome de Jesus Cristo, quero saudar aqui o irmão Edson de Montenegro, nosso irmão Edson, grande parceiro, grande companheiro lá de Montenegro, sempre junto com a gente há muitos anos, firme na obra de Deus, firme na nossa obra lá de Montenegro, também Taquari. É um grande guerreiro que Deus levantou aí. O irmão Edson, a sua família, em nome de Jesus. Também a irmã Esther Costa participando, aqui dizendo irmão Paulo de Montenegro e família. Eu creio que está mandando uma saudação, ou é o pessoal que está junto com ela aí também. Esther Costa, louvado seja Deus. Aí a irmã Lorita Fiorese também participando, dizendo Deus abençoe as vossas vidas, em nome de Jesus. Flores da Cunha.
Um abraço ao pessoal de Flores da Cunha que estão nos ouvindo aí, participando, em nome de Jesus Cristo. A irmã Cristiane, também lá de Taquari, da nossa igreja, participando. Um abraço, Cristiane. Um abraço, Israel, a irmã Patrícia, ao pessoal aí que está na audiência aqui da live dos amigos, através da rede do Facebook, em nome de Jesus Cristo. Você pode nos ajudar compartilhando, curtindo e também marcando nos contatos. A Luana e o Felipe também estão nos ouvindo. Um abraço aí para a irmã Luana, um abraço para o irmão Felipe. Estivemos na casa deles aí ontem, fomos muito bem recebidos. Que Deus abençoe os irmãos. O irmão Felipe, que é o primeiro secretário da nossa igreja de Taquari, aí um grande abraço para ele, Aleluia. em nome de Jesus Cristo. E a irmã Luana só esperando passar a pandemia para nós dar seguimento nos eventos da igreja, que ela gosta bastante de participar lá sempre. Em nome de Jesus Cristo. Vamos torcer que tudo vai passar e as coisas vão voltar ao normal, se Deus quiser, em breve, Amém. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Participe, comente, curta, compartilhe. Nós precisamos fazer que essa live fique mais alta, que mais pessoas ouçam. Então, por essa razão, a tua participação ela é muito importante nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nossos companheiros aqui já falaram sobre o naufrágio, aonde se perdeu o barco, mas salvou as vidas. Ainda bem, pior é quando se salvasse o barco e perdesse as vidas, porque o barco se recupera, vidas não se recuperam. Deus não estava interessado no barco, Deus estava interessado nas vidas. Deus tinha um plano para aquelas pessoas, embora eram homens pecadores, eram homens maus, embora eram homens mal vistos pela sociedade, mas Deus falou que a salvação estava naquele lugar. E Paulo, como pastor, conduz as suas ovelhas, ele prega naquele momento, e a Bíblia diz que ele prega uma mensagem de ânimo, onde todos estavam desanimados, estavam sem comer, estavam apavorados. Paulo vem e traz uma mensagem que anima aquele pessoal. Paulo traz uma mensagem de esperança, dizendo que nenhum deles iria morrer, que apenas obedecessem, que eles iam se salvar. Eu quero dizer, nesta noite, para o nosso amigo internauta, quem sabe você até mesmo já frequentou cultos, já esteve na igreja, hoje está parado. Quem sabe você ouviu uma palavra que te desanimou, que deixou você para baixo, que deixou você triste e você até acabou desistindo do caminho. Eu quero dizer para você que o evangelho são boas notícias. O evangelho é boas novas. O evangelho sempre tem uma palavra de boas notícias. O evangelho sempre tem uma palavra final de salvação. O evangelho não é notícias ruins. No meio das más notícias, Deus tem uma boa notícia. No meio da notícia que o barco encalhou, que o barco ia afundar, Paulo vem e traz uma boa notícia. Eu quero dizer para você que Deus pode te surpreender nesse momento que você está vivendo um naufrágio, que você está vivendo um momento que você tem perdido coisas, perdido bens materiais, quem sabe você está vivendo nesse momento um momento de muito caos, onde a adversidade, os mares estão contrários, forte vento, veio uma tempestade sobre a sua vida. Eu quero dizer que Deus pode entrar nessa tempestade. Deus pode anunciar salvação a todos aqueles que estão com você nesse barco. Deus pode anunciar para você nesta noite, nesta live, nesse dia, nesse momento, nesse mês, nesse tempo de agora. Anunciar para você que, quem sabe, através de um prejuízo, através de percas, de perder coisas, quem sabe através de dores, de sofrimento, através de más notícias que têm batido na tua porta, Deus tem uma grande notícia para você. Deus tem uma boa notícia para você. Alguém está interessado em oferecer salvação. E aqueles homens saíram para a salvação, agarrados em madeiras, em tábuas, como nossos amigos falaram aqui, e eles acabaram encontrando uma ilha, encontrando um lugar de refúgio, encontrando um lugar que estava separado, uma ilha, um lugar de separação. E eu quero dizer para todos nesse momento, eu não quero ser extenso, tem que ser breve aqui, porque a live está correndo. Então, na próxima rodada eu quero falar um pouco sobre esta ilha. Eu não posso, nesse momento, começar a falar aqui, porque eu tomaria muito tempo. Mas logo de seguida eu quero que você, internauta, permaneça. Eu quero falar sobre esta ilha. E quero falar como esta ilha é a igreja, que recebe os náufragos, que recebe aqueles que estão naufragando, o qual Deus conduz através de uma tábua, através de uma palavra, através de um folhetinho, através de algo que você ouviu no rádio, através de uma live como essa, que Deus conduz você para a igreja, o lugar onde está seguro, está isolado dos outros lugares, é uma ilha.
mas é um lugar de segurança, é um lugar de aquecimento, e logo depois vou estar falando desse tema aqui, em nome de Jesus, Pastor Pedro. Pastor Diego, essa ilha de Malta, também chamada de Ilha Melita, é a ilha onde esse barco foi estourar, né? Ele trancou a proa na areia, encalhou e a popa foi arrebentada pela força da tempestade empurrando as ondas, e eles tiveram que então se salvar, a nado e outros agarrados em madeira. Chegaram na ilha. Isso ali foi um espetáculo, né? Parece assim que a gente olha o texto, que isso ali pegaram na tábua e 2 minutos já chegaram. No livro de 2 Coríntios, capítulo 9, Paulo fala a respeito que ele ficou 1 dia e 1 noite na voragem do mar. Isso aí não foi uma questão de minutos. O barco naufragou, trancou, mas foi a centenas ou quem sabe quilômetros longe da praia. Era bem pertinho, mas era um lugar que oferecia ainda muito risco. E as ondas levando, empurrando, todos acabaram chegando, uns antes, outros depois, mas Paulo disse que ele teve a experiência de passar a noite e o dia, quem sabe parte da madrugada e um tanto do dia. Ele ficou muitas horas, né, na voragem do mar, ele diz. Então é uma coisa bastante angustioso para aquele que está passando, mas todos, né? Todas as pessoas, 276 pessoas, foram salvas. Chegaram intactas naquela ilha. Foram bem recebidos. Os moradores da ilha estavam ali, quem sabe, torcendo, tentando fazer, quem sabe, entravam já dentro da água para alcançar alguns, para trazerem com maior segurança. E esses habitantes foram muito humanitários, os receberam com fogo. O pastor Diego vai falar isso. Eles foram hospitaleiros e receberam com fogo, com calor, eles estavam molhados, com frio, né? Fatigados, mas foram bem recebidos e o fogo para aquentar. Paulo queria ajudar. Paulo disse, olha, eu também vou fazer alguma coisa, está gostoso esse fogo, e não é justo que eu apenas me beneficie do fogo, eu também vou alimentar o fogo. E Paulo tinha um problema de visão, nós sabemos que ele havia sido apedrejado e tantas vezes açoitado, e nesses flagelos que ele sofreu, ele foi afetado nas suas vistas. Então, ele pegou malária nas viagens. Também. Ou pegou malária nas viagens e ter dado esse problema com ele, já que ele era missionário e estava no Cabo da África, ali onde é lugar de malária. Ele teve muitos problemas, mas foi servindo a Cristo que ele foi perdendo essa visão. Então, ele não tinha um discernimento visual tão bom. E ele olhou e disse, olha, aqui tem um galho. Né? Foi pegar aquele galho de árvore, aquela lenha, não era lenha. Era uma cobra. A cobra pegou ele. Aí aqueles moradores da ilha, que eles tiveram um insight, assim, eles pensaram, esse homem aí, esse tal de Paulo, deve ser um grande criminoso, um amaldiçoado, porque escapou da fúria do mar, mas não escapou de Deus, agora Deus está matando ele com o veneno da cobra. E o texto diz que os moradores já até se afastaram um pouco, eles conheciam a toxicidade do veneno da cobra, eles esperavam que Paulo já caísse logo morto. E passou uns minutos, passou horas, e eles então mudaram o conceito de Paulo. Esse homem não é criminoso, esse homem é um Deus, ou alguém enviado por Deus. E fizeram saber ao prefeito, olha, tem um homem aí que ele escapou da fúria do mar, a cobra mordeu ele, aquela nossa venenosa,
e não fez mal nenhum. Esse homem deve ser Deus, ou da parte de Deus, um servo de Deus. E o prefeito da cidade, o Públio, foi lá ver esse milagre. Vamos lá ver então isso aí. Olha, o magistrado da cidade, o prefeito foi lá testemunhar, foi ver quem é esse Paulo. E ele tinha o pai doente, o Públio tinha o pai doente, muito doente, de disenteria, era um problema intestinal que causava uma diarreia com sangue e matava em poucos dias. E Paulo foi bem recebido, orou pelo pai de Públio, ele ficou curado na hora, Paulo ficou 3 dias hospedado lá. E aí trouxe uma fama tão grande que até os outros doentes da cidade foram todos para lá, para serem curados com a oração de Paulo. Deus transformou o limão numa limonada. Paulo não tinha planejado, eu vou um dia pregar em Melita, em Malta. Não, mas Deus tinha já feito o desenho desta viagem missionária, que alguns acham que era uma viagem penitenciária. Não, era uma viagem missionária, com êxito. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Irmão Wander aqui participando, comentando aqui sobre a live, dizendo que Deus cumpriu a promessa de salvar a todos, embora o capitão queria matar os presos que estavam ali. É verdade, meu irmão, é isso aí mesmo. O Amaro Guedes também, nosso irmão lá de Montenegro, participando, dando a boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão ligados nesse momento, que estão participando com a gente. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo, evangelista Fabiano. Nesse enredo ali que acontece, o versículo 13 e o 4, me chama a atenção um ponto ali, pastor Pedro, pastor Diego. Quando Paulo ele junta uma quantidade de vides, né, coloca no fogo, a víbora foge do calor e lhe acomete a mão, morde a mão dele, né? E aí no versículo 4, os bárbaros vendo que a víbora pendurada na sua mão, vendo a víbora pendurada, diziam uns aos outros, certamente esse homem, ele é homicida, escapou do mar, né? Mas agora a justiça não o deixa viver, né? Aqui está a justiça com letra maiúscula aqui na minha tradução. Uhum. Dentro do entendimento deles, a justiça estaria dando fim à vida de Paulo, estaria fazendo a balança ajustar-se, né? Porque julgavam que Paulo era homicida, tinha feito algum crime muito horrendo, né? E ele agora estava pagando, né? E essa justiça, enfim, seja oriunda dentro do entendimento deles, de alguma divindade específica, dentro de uma segunda forma que eles acreditavam que é algo atuante, real, né? Que estava executando sobre a vida de Paulo uma justiça. É uma forma totalmente... exatamente. Mas aqui, até nesse caso, pastor Pedro, parece que eles creem, né, que é algo que está acontecendo. Por quê? Né? Está acontecendo isso porque esse homem, ele é um homicida, né? A forma que eles viam as situações no mundo, né? Que eles viam as situações que aconteciam, a forma de eles crerem, né? Dentro daquela ideia helenística, dentro da visão da religião deles. E o que eu acho interessante aqui, isso ecoa, isso não é algo antigo já nessa época, né? Aliás, não é algo novo já nessa época, já é algo até mais antigo. E isso não parou, isso continua, né? Nós vemos o escopo dessa ideia hoje em muitas religiões, e o Espiritismo é um exemplo delas, né? O Espiritismo diz que o homem que fez, a justiça o alcança. O homem que fez um crime, o homem que é mau, o homem que faz alguma coisa contra outro, a justiça, a condenação, a lei, o peso da lei
a lei que Allan Kardec desenvolveu, né, trouxe de uma forma mais abrangente. Essa lei alcança esse indivíduo e essa lei executa uma justiça, né? E não só a escritura toda, né, ela aponta, ela demonstra, ela clarifica essa ideia como totalmente falsa, totalmente uma doutrina totalmente enganosa, né? Como também esse texto especificamente demonstra que não havia nenhuma justiça sendo executada da parte de alguma divindade ou da parte de Deus ou de algum espírito, ou seja lá o que for que eles pensassem ou crescem sobre a vida de Paulo. Muito pelo contrário, né? Deus estava ali mostrando na vida de Paulo, fazendo ele permanecer com sua saúde inabalável, inabalada naquele momento, né? Não aconteceu nada, não houve reação nenhuma no corpo dele, né, em relação àquela picada da víbora. Deus mostrando que o Senhor estava com ele, né? Tinha se manifestado, dizendo para ele já que não ia perder nenhum dos homens, e agora estava mostrando mais uma vez que Paulo servia ao Deus verdadeiro, ao Deus único, poderoso. Fabiano, eu me lembro que É verdade. Marcos no capítulo 16 diz que esses sinais acompanharão os que creem, né? Entre os sinais estava pegarão e serpentes. Verdade, né? É verdade. Bem lembrado. E nenhum mal lhe farão. Então, não houve dano, né? Não há aí um convite para nós fazermos tentar Deus. Já que está escrito, eu vou procurar uma cobra. Não. Sem Nesse caso, em caso Sem acidental, Deus guarda. Esse é um ponto. Esse é um ponto interessante, que o pastor Pedro, né, levantou. Paulo, em nenhum momento, né, e ele sabia os escritos, ele sabia, né, as ordenanças de Jesus, né, ele conhecia tudo, né, as ordenanças orais, né, que era passado. Em nenhum momento ele se coloca em risco, em nenhum momento ele busca uma situação de perigo, ele coloca a vida dele em risco para mostrar que o que Jesus falou ia ter que acontecer com ele, né? Isso se chama tentar ao Senhor, né? Isso seria como muitos pegam o Salmo 91, por exemplo, e aí se colocam intencionalmente em situação de risco, de perigo, e aí dizem, vai ter que acontecer isso aqui. Não, isso é tentar ao Senhor, isso é diabólico, né? Isso é diabólico. O Salmo 91 não se cumpre dessa forma. O Salmo 91, ele se cumpre totalmente e muitas promessas da Escritura se cumprem totalmente, integralmente, perfeitamente na vida daquele que não está tentando a Cristo, que não se coloca intencionalmente desejando uma situação de risco, mas é algo alheio à sua vontade, né? E aqui Deus mostrou que se cumpriu na vida de Paulo esse livramento. É verdade. Da parte certa. Meus amigos, amigo internauta, eu quero fazer a minha palavra aqui sobre esta ilha de Malta. E eu quero falar como pastor nessa noite, do qual eu sou já há alguns anos. A ilha de Malta, ela simboliza, na minha opinião, a igreja, porque ela recebe aqueles que estão naufragando, recebe aqueles que têm uma promessa de salvação, porque Paulo anunciou que aquele povo tinha promessa de ser salvo. E a ilha de Malta é a igreja que recebeu aqueles que estão naufragando, mas que Deus tem um plano de salvação. E, na verdade, a igreja é isto. A igreja é um hospital, a igreja é uma hospedaria, a igreja é um lugar de receber pessoas. A igreja não é um lugar onde só nasce pessoas lá dentro. A igreja, ela recebe pessoas externas que vêm para a igreja também. A igreja não é um lugar só de filho de crente que vai nascendo lá dentro. Pelo contrário, a maioria do povo é um povo que veio dos naufrágios. É um povo que veio por promessa de Deus de salvação, no meio de um caos, no meio de um momento difícil. Só que aquela ilha já estava habitada. Esses bárbaros que está falando aqui não é como o gaúcho pensa, que é um bárbaro de ser mau. Não, esses bárbaros eram homens claros. E esses bárbaros ali, quando receberam os homens que naufragaram, eles receberam com singular humanidade. Amigo ouvinte, uma igreja ela precisa ter humanidade. Uma igreja ela precisa ter boa palavra, precisa ter bom louvor, mas precisa ter membros
que tenham humanidade, que tenham um coração voltado às causas humanas, que tenham um coração voltado a entender, interpretar e acolher as pessoas que estão vindo lá de fora. O que nós precisamos hoje é olhar para esses homens e ter o sentimento acolhedor. Acolher as pessoas que estão chegando. Como é ruim quando alguém vem de fora, vem de um naufrágio, vem de um caos e é julgado dentro da igreja. É apedrejado dentro da igreja. É motivo de fofoca na igreja. É motivo de especulação sobre a sua vida passada. É motivo de especulação, será que vai ser bom, será que vai ser ruim? Não é para isso que Deus levantou a igreja. O povo que está na igreja não pode ser assim. Mas você faz a tua parte, e uma igreja não é composta só de pregadores, de cantores, muito pelo contrário. Uma igreja é um corpo fechado com muitas e muitas funções. E uma das funções é ter o calor humano. Uma das funções tão boa é quando alguém vem de fora e recebe um abraço dentro da igreja. Eu, como pastor, já vi muitas pessoas chegarem para mim e dizer assim: pastor Diego, eu vou voltar aqui porque o abraço que a irmã fulana de tal me deu foi tão bom e eu precisava de um abraço. Eu tive uma irmã que ela aceitou a fé, aceitou a pregação, Jesus converteu ela acabou sendo salva. E não foi pela palavra, mas quando ela entrou na igreja, uma irmã sorriu para ela e abraçou. E ela disse quão importante foi alguém ter dado um sorriso para ela naquele momento, alguém ter abraçado ela naquela hora. São corações humanos, são pessoas que estão interessadas no que está acontecendo com o próximo. Esse sentimento humanitário é o que move. Esse sentimento humanitário é o que as pessoas de fora esperam quando entram na igreja a primeira vez. Às vezes elas nem ouvem a palavra, nem entendem a palavra, às vezes nem entendem o louvor, e isso até é natural, porque leva um tempo realmente para a pessoa assimilar, mas ela entende uma linguagem, a linguagem do amor, a linguagem de ser acolhedores. Nós precisamos de uma igreja acolhedora, nós precisamos de uma igreja que tenha o calor humano, precisamos de uma igreja que saiba receber aqueles que estão naufragando. Os bárbaros não disseram assim: não, essa ilha aqui é nossa, já está ocupada, nós não queremos ninguém mais aqui. E por incrível que pareça, eu sou amigo de muitos pastores, e às vezes eles dizem: pastor Diego, veio uma turma de fora para entrar aqui na nossa igreja, mas os membros aqui dentro não estão querendo receber esses novos membros. Eles estão se estranhando. Esses membros que já estão aqui estão com dificuldade de receber as pessoas de fora, porque estão tão acomodados com os que estão ali dentro, que não querem receber os que vêm de fora. E é natural. E muitos reclamam isso não pode acontecer. A igreja tem que estar preparada para receber os visitantes, receber os que vêm de fora, saber que a ilha que está lá não tem dono. E os bárbaros não se sentiram dono daquela ilha, eles receberam. E logo acenderam uma fogueira, porque eles estavam necessitados de calor, estavam necessitando daquele aquecimento. E nós, da igreja, precisamos estar com a fogueira acesa quando essas pessoas chegarem. A fogueira acesa da oração, a fogueira acesa do amor, a fogueira acesa para receber e aquecer aqueles que estão frios. A fogueira tem que estar acesa para receber aqueles que estão que estão precisando disso aí. E se a nossa igreja for fria, for gelada, não tem esse fogo aceso, não tem como aquecer as pessoas. As pessoas precisam desse aquecimento. Elas precisam ser aquecidas. E o interessante é que Paulo, quando viu o fogo, viu as pessoas sendo aquecidas em roda da fogueira, ele quis ajudar naquilo. Ele quis juntar gravetos. E é bom quando a igreja se reúne para juntar os gravetos, para formar uma fogueira de oração. Quando a igreja resolve juntar os gravetos, um faz uma coisa, outro faz outra, para o fogo alastrar de uma maneira mais forte ainda. E quando o fogo da fogueira começa a acontecer, ele traz luz, ele traz calor, ele traz claridade. E aquela fogueira trouxe luz, trouxe claridade, trouxe o aquecimento, mas no meio daquilo tudo também trouxe uma cobra, uma víbora, que estava no meio daquela... O diabo se manifestou. Exatamente. Veja, pastor Pedro, que mesmo fazendo bem, mesmo fazendo o que é o certo, ali estava o diabo no meio daquilo ali, tinha uma serpente no meio. E quantas pessoas dizem assim: pastor, agora que eu estava orando, agora que eu estava jejuando, agora que eu fiz a campanha, agora que eu estava ganhando almas, agora que eu levei pessoas para a igreja, uma víbora me mordeu, uma serpente entrou no meu caminho, alguma coisa aconteceu. Digo para você, amigo internauta, é natural isso
acontecer. E Paulo, ainda que estava fazendo bem, ainda que estava fazendo o que era certo, ainda que ele estava juntando e tentando levantar mais a fogueira ainda, ele foi acometido pela picada de uma serpente. E a serpente picou Paulo. A serpente marcou o dedo de Paulo. Quem olhava via a marca da serpente, os dentes daquela serpente. Ele ficou marcado. A serpente o marcou, mas o seu veneno não entrou nele. Você quer que eu diga para você uma verdade? Eu tenho marcas da serpente na minha vida. Eu tenho marcas das suas garras, dos seus dentes. Eu tenho marcas das suas feridas, das suas presas, exatamente. Tenho feridas das presas dela. Eu sou marcado por essa serpente também. O Jesus foi marcado por ela. Jesus disse que ela o feriu o calcanhar. Mas ele pisou na cabeça dela. Mas ela feriu o calcanhar. Paulo disse que nós carregamos as marcas de Cristo. E eu quero dizer que muitas vezes essas marcas não são, claro que não são, as marcas dos cravos, a marca da lança, mas muitas vezes são feridas que esse mundo aqui, que o diabo nos faz. E feridos, sim, podemos ser feridos pela serpente, mas não envenenados por ela. Isso tem uma grande diferença, pastor Pedro, evangelista Fabiano. Nós podemos ser feridos pela serpente, mas não envenenados. E o que é isto, pastor? Resumindo rapidamente, atacados, mas não atacando novamente. Jesus disse que ele, quando injuriado, ele não injuriava. Quando maltratado, ele não maltratava. Porque Jesus, embora estava ferido pela serpente, o veneno da serpente, a ira da serpente, o ódio da serpente, a maledicência daqueles que o feriam, nunca entrou no seu coração. Nunca mudou a sua essência. Então, feridos, sim. Envenenados, não. No caso, né, pastor Diego, como tu disse, mordidos, mas não mortos, né? Atacado, mas não derrotado. Muito, muito bem colocado. Exato. Exatamente. Porque o Paulo foi ferido por essa serpente diversas vezes, não só no naufrágio. Jesus foi ferido por ela. A profecia de Gênesis diz, ele vai te ferir o calcanhar, mas ele vai te pisar na cabeça. E Paulo literalmente colocou o fim naquela serpente também, embora ela o feriu, a marca ficou, as presas dela ficou ali, como Jesus também teve as marcas daquela serpente. Na mais branca flor do jardim do Éden, estava ali a marca da serpente. Ela estava presente no jardim. Não tem como nós excluirmos a sua trajetória, a sua passagem aqui nessa terra. A cada vez, Fabiano, pastor Pedro, que alguém peca, e todos nós pecamos, ali nós manifestamos a marca da serpente. Mas a cada vez que nós clamamos o sangue de Jesus, nós manifestamos a marca do segundo Adão, que é maior do que o primeiro. Jesus é a serpente que é levantada no deserto para pôr salvação a todos aqueles que olharem por ele. Então essa serpente de Paulo tem uma grande simbologia, uma grande figura, porque lá no Egito os homens também foram picados pela serpente, e muitos morreram, porque não quiseram olhar para a serpente que foi levantada no deserto, que simboliza o nosso Cristo que foi levantado. Pastor Pedro, evangelista Fabiano. É verdade. E Paulo, ele se tornou uma bênção para aquela ilha. Uma bênção tão grande que eles passaram todo o fim do inverno ali. Ficaram 3 meses. Jamais Paulo teria planejado de ficar orando, fazendo culto, curando as pessoas por 3 meses naquela ilha. Mas Deus, no seu plano, no seu projeto, conduziu Paulo para lá. Ou seja, Deus mudou o itinerário, o curso, para que o evangelho fosse pregado nessa ilha. Às vezes nós não entendemos que Deus, às vezes, move as peças. Deus mexe com as circunstâncias. E a gente pensa, mas que luta, que problema. E às vezes é Deus mexendo, é Deus conduzindo para que nós venhamos a cumprir um desígnio, uma missão. Paulo entendeu a bênção que ele foi para aquele lugar. E ali estava Lucas, narrando tudo, escrevendo tudo, né?
fazendo o relatório, quem sabe escrevendo também uma parte do evangelho que leva o seu nome, né? E mais o Aristarco. Esse Aristarco foi alguém que cresceu muito na fé também, junto com Paulo. Que grande experiência é essa? Passarem por toda essa tribulação, por todo esse pânico, ter ouvido pelos marinheiros que a vida deles estava perdida e ninguém se perdeu. Deus mudou o quadro de algo impossível. Deus sobrenaturalmente salva todas essas pessoas e ainda chegam na ilha, são canais de salvação, né? São servos de Deus para trazer salvação para aquela ilha, curarem as pessoas. O prefeito, esse Públio, cujo pai foi curado, ele ficou tão grato com Paulo que ele reuniu a cidade e ele ajuntou donativos e essas pessoas, mesmo os que eram presos, presidiários, perderam a sua malinha de viagem, a sua roupa, seu calçado, seus utensílios pessoais, tudo foi engolido pelas águas do mar. Mas os habitantes dessa ilha, como disse o pastor Diego, como uma igreja que acolhe, como aquela igreja que supriu todas as necessidades de Paulo, seus companheiros e demais companheiros de viagem. Todos eles ganharam ajuda, conseguiram fazer uma malinha de viagem nova. E quando chegou um navio chamado Castor Pollux, todos embarcaram. Então, agora fazendo esse caminho definitivo para chegar a Roma. Então, realmente, pastor Diego, a ilha de Malta, ou como hoje ela é chamada de Melita, ela é a igreja que acolhe. E a igreja que providencia, né? Quantas pessoas que chegam até nós geladas e famintas, nuas. É verdade. Mas na igreja ela recebe as vestes da santidade, da moralidade. Aqui encontra ânimo para viver, né? Não tinham nada, agora em Jesus eles têm tudo. Jesus é bom. Verdade. Mandar um abraço aqui para o irmão Franciele de Borba Machado, que também está nos ouvindo aqui a palavra, que está nos acompanhando na live. Que Deus abençoe grandemente a irmã Franciele também, a todos os irmãos que estão participando aí, juntamente conosco, em nome de Jesus Cristo. Aí o irmão Wander participando, dizendo, nesse momento onde muitos estão de luto, triste no mundo, mais do que nunca a igreja precisa ser humanizada do amor verdadeiro de Jesus. A irmã Mali participando também, dizendo, precisamos amar e acolher. Precisamos lembrar do amor de Deus que nos alcançou. Se estamos na igreja, é ter abraçado por Cristo. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos participando no nome de Jesus. A irmã também participando aqui, dizendo, verdade, é Deus conduzindo para cumprir as promessas. Que bênção, estamos aí com a live, chegando já quase nos momentos finais, estamos 1h13 de live, o irmão Fabiano ainda vai falar aqui sobre esta ilha de Malta tão importante, os moradores desta ilha, a acolhida desses moradores, o fogo, a serpente. Contigo, irmão Fabiano. É um texto muito rico, né, pastor Diego? Deus tem muito a nos ensinar acerca dessa palavra. Eu acho muito feliz, né, a perspectiva que o senhor levantou, pastor Diego, né, a questão da humanidade, né, a questão da cordialidade, a questão da compaixão, né? A Bíblia diz que Jesus tinha compaixão pelos perdidos, por aqueles que a sociedade não dava valor, o valor que Deus dá. Porque Deus tem um amor que o mundo não tem para oferecer. E uma igreja, né, nessa perspectiva, ela ilustra, ela é uma porta aberta, uma porta que abraça, que deve abraçar. Ela deve abraçar.
Essa é uma prerrogativa, essa é uma função da igreja. Abraçar o perdido, receber o perdido. O propósito da igreja é estar ali para alcançar o perdido. Uma igreja que não tem uma perspectiva missionária, de alguma forma, dentro de alguma perspectiva, dentro de uma visão, enfim, não há uma projeção missionária, não há um desejo missionário, não se envolve em algum tipo de missão, ou local, nacional, ou mundial, enfim, ou indo, ou contribuindo, ou orando, ou clamando, que não tem um coração que tenha compaixão pelo perdido, ela não vai ter esse fogo, ela não vai ter essa brasa, ela vai estar morta em si, porque o grande propósito de Deus, o maior de todos, de enviar o seu Filho, é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que seria de Deus? O que seria de mim, de ti, pastor Diego? Eu não conheço a história do pastor Pedro, a conversão dele, mas eu conheço aqui a história do pastor Diego, que foi arrancado das trevas. Eu fui arrancado do mundo, das trevas. Nós fomos arrancados. E Deus nos purificou, nos lavou, nos deu uma nova vida, uma nova chance. Se não fosse essa compaixão de Cristo de alcançar o perdido, então eu acho isso fundamental. Esse é um ponto muito lindo. E alguém acendeu essa fogueira, né, Fabiano? E alguém acendeu a fogueira. Antes de nós chegar, a fogueira estava lá. Alguém acendeu essa fogueira. É verdade. verdade. E que bom que Deus foi acesa, e eles não precisavam dessa fogueira. Os pessoal da Ilha de Malta não precisavam, eles estavam aquecidos, eles estavam bem, eles estavam sequinhos, quem precisava, os que estavam chegando. Então aí mostra também que a igreja não pode ser egoísta, ela precisa não pensar em si, precisa pensar no que está vindo, que está chegando, na sua recepção. Isso é importante, ela precisa ter manifestação. O fruto não alimenta a árvore, o fruto alimenta os que estão passando pela árvore. Diga, pastor Pedro. E também se aprende que não pode se fazer acepção de pessoas, porque esses anfitriões da ilha, eles poderiam ter dito assim, bom, vamos tratar bem o capitão e o centurião e os soldados, mas os criminosos, vamos deixar aí que eles se virem, e vão colher alguma coisa no mato, vão pegar um peixe à unha. Não, eles trataram todos com distinção, né? E providenciaram roupas, calçados, porque eles perderam tudo. Então, aquele quem mais pecou, né, como diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Eu tenho certeza que aqueles criminosos que não esperavam ser tão bem tratados ficaram maravilhados, né? Pelo tratamento que receberam. Isso é ser igreja. Continua, Fabiano, em nome de Jesus. Não, esse ponto é fundamental. Eu lembrei também, pastor Diego, quando o senhor estava falando antes sobre a questão da cobra, né? A questão dos ataques do inimigo, né? Do diabo, que é o nosso adversário, a Bíblia diz que ele é um leão que fica rugindo, aliás, como um leão, ele ruge como se fosse se passando por um leão, buscando tragar quem ele puder. É um leão fake. É um leão fake news, é verdade. E eu lembrei do texto que Jesus disse, né? Eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E eu percebi, né, de uma forma também que eu nunca tinha percebido, enquanto falava, as portas do inferno não vão prevalecer. Está falando, né, do triunfo da igreja, do triunfo dos filhos de Deus, do reino de Deus, né, em relação ao inimigo, ao nosso inimigo, ao reino das trevas, né? Mas fala ainda mais. Não só o triunfo, mas fala também de uma luta ferrenha, de ataques que vamos ocasionalmente sofrer. Porque se as portas do inferno não vão prevalecer, está dizendo que elas não vão vencer. As portas do inferno não vão nos vencer, elas não vão nos dominar, nós não vamos sucumbir perante as portas do inferno. Todavia, então há uma luta, né? Não é Deus não luta com o diabo, não há luta entre Deus e o diabo. É nós que estamos nesse mundo, estamos lutando a cada dia.
E em Cristo somos mais do que vencedores. Mas isto implica também, então, numa luta diária e constante, ao qual toda a Bíblia nos mostra que o diabo, como nosso adversário, é aquele que vai tentar nos atacar, lançar dardos, grilhões enfim, vai ser o nosso opositor continuamente. Mas não vai prevalecer. Não vai prevalecer, né? Estamos em Cristo e vamos permanecer nele. Somos vitoriosos e triunfantes em Cristo Jesus. Aleluia. Podemos Amém. até ser feridos, mas envenenado não. Amém. Amém. Exato. Ferido sim, mas envenenado não. Pior é quando se fere, o cidadão se envenena junto. Aí não dá, não pode. Que aí ser mordido é uma coisa, agora ficar envenenado é outra. Diz uma frase da Bíblia, Provérbios, diz que nós não podemos impedir os passarinhos de voar na nossa cabeça, agora podemos impedir dele fazer ninho sobre ela. Tem coisas que são fatos, nós não temos como impedir, mas tem outras coisas que aí dá para a gente ter uma postura diferente. Exatamente. A serpente, Paulo não estava preparado para aquilo, não podia impedir. Às vezes o diabo ataca, usa uma pessoa, usa uma coisa, usa outra, fere as nossas vidas. Agora o comportamento, como nós vamos reagir àquilo ali, aí vai provar se nós fomos feridos ou se nós fomos também envenenados ou não. Eu já tive casos de pessoas disseram assim, agora fulano fez para mim, eu vou fazer para ele também, vou me vingar. A vingança é um veneno. A pessoa às vezes recebeu um maltrato, realmente, ela foi ferida. Agora, no momento que ela revida com vingança, ela não só foi ferida, ela foi envenenada. No momento que alguém faz o mal pra gente, o melhor combater o veneno do mal é o perdão. Agora, quando a gente começa a jogar praga, amaldiçoar a pessoa, aí é sinal que fomos envenenados. E isso é a questão. A questão é como nós vamos refletir depois que fomos feridos. E isso, se olhar para toda a Bíblia, os grandes homens de Deus, inclusive Jesus, foram feridos pela serpente, mas não foram envenenados por ela. Esta é a grande diferença. Feridos, mas não envenenados. Pastor Diego, se tu me permite aqui, eu percebo nesse texto uma coisa que eu consigo fazer um link com o que o senhor acabou de dizer, né? Falando aqui por exemplo, uma pessoa que é cristã, né? Que não está bem curada em alguma área dela, né? Alguma área da vida, alguma área do seu coração que precisa ser curado, né? Falando de reações, né? De reações erradas quando deveríamos ter uma reação cristã. Eu encontro uma ilustração interessante nesse texto. Eu até tinha notado aqui o versículo 2, o 4 e o 6 nos trazem uma reação diferente do povo da ilha de Malta. No versículo 2, nós encontramos humanidade. Eles olhando para os náufragos como seres humanos, que foram tocados, né? Foram tocados com compaixão, vamos ajudá-los, né? Imagina, perderam tudo, perderam o barco, graças a Deus que estão vivos, vamos ajudá-los. No versículo 4, já muda, Paulo já se torna um homicida, já não é mais uma pessoa que é alvo de um olhar de compaixão, mas é alvo de um olhar de justiça, de julgamento, de condenação, porque eles disseram que a justiça não o deixa viver, então agora virou um olhar de condenação. Sabe como é que se chama isso, Fabiano? Pragmatismo. O pragmatismo, as coisas que dão certo são certo. As coisas que dão errado são errado. A igreja hoje ela tem essa parte pragmática, até por causa da teologia da prosperidade. Se o fulano chegou com um Chevette na igreja e hoje ele está com um carro bom, é porque ele é de Deus. Agora, se ele chegou com um carro bom na igreja e hoje ele está com um Chevette, ele é do diabo. A igreja tem esse pragmatismo. As coisas, quando dão errado, tudo que dá errado é do diabo. E tudo que dá certo é de Deus. Isso é pragmatismo. Naquele momento eles estão pragmáticos. Já que ele escapou e a serpente mordeu, é porque é do diabo. É porque esse homem é do inferno. E isso é um perigo muito grande, quando nós colocamos um termômetro observando o que deu certo e o que não dá certo. Isso é um grande perigo. E isso tem uma palavra, pragmatismo. Se a igreja for pragmática, ela vai colocar pessoas no inferno e vai salvar pessoas que estão no inferno. Ela vai levantar homens que não estão com Deus e vai derrubar homens que estão de fato, porque eles vão olhar resultados. E os resultados não mostram a nossa vida espiritual. Verdade, resultados exteriores ainda. Exato, resultado exterior.
totalmente superficiais, totalmente exterior. Porque num momento, no versículo 2, o olhar deles era um olhar de compaixão. No versículo 4, era um olhar de julgamento, condenação. Paulo se tornou um homicida aos olhos deles. E agora, no versículo 6, Paulo se torna um Deus. Torna um Deus. E talvez ali no mesmo dia, em algumas horas, não sei, talvez em menos de uma hora, isso não diz, mas enfim, ele se torna, ele recebe 3 olhares diferentes, 3 sentimentos diferentes, 3 análises diferentes, 3 perspectivas diferentes em um curto espaço de tempo. Isso me lembra que muitas vezes, pastor Diego, falando os cristãos, aquele que está dentro de uma igreja cristã, aquele que está em Cristo e tal, muitas vezes precisamos cuidar para não sermos implacáveis em nossos julgamentos, em nossas análises. Vocês talvez já devem ter percebido, há pessoas que têm uma vida em Cristo, uma vida de santidade, uma vida de amizade com alguém, uma vida, enfim, de relacionamento, de contato, de discipulado, seja o que for. É um contato de irmão, em Cristo, enfim. E aí, 10, 15, 20 anos depois, a pessoa fez algo que o outro discorda, pensou diferente num ponto, falou uma palavra que pegou mal, fez uma coisa que o outro não concordou, ela se transforma totalmente. Vira assim, da melhor pessoa do mundo para a pessoa mais terrível do mundo, né? Uma falha, vamos dizer aí, alguém que tem um ministério, eu estou supondo, eu estou tentando imaginar situações, né? Alguém que tem um ministério, vai lá, fala uma coisa, diz uma coisa, reage de uma forma que o outro não gosta. Não, isso aí, olha só, não era nada do que eu pensei. 20, 30 anos, 10, 15 anos de testemunho de vida com Deus, de conhecimento, de relacionamento, por uma atitude, vai tudo por água abaixo, né? E não, eu só lembrei, assim, em relação a isso, né? Os julgamentos deles ali iam de um lado para o outro, como ondas do mar em pouco espaço de tempo, como o pastor disse, né? Por um julgamento totalmente superficial, totalmente externo, totalmente falível, totalmente... Né? Então, isso precisamos pensar, analisar e ter cuidado com esses julgamentos. E aí também nós vimos, evangelista Fabiano, um desequilíbrio, porque eles estão desequilibrados. Porque da mesma maneira que eles o condenam, eles idolatram. Hoje a igreja ela vive um momento muito difícil nessa parte também. A mesma igreja hoje, ela é uma igreja que condena e idolatra pessoas. Desculpa se vai ferir o que eu vou dizer aqui agora, mas no momento que tu pega uma toalha ungida de uma pessoa e tem aquilo como objeto de amuleto, isso é uma idolatria. No momento que eu passo a toalha no rosto e as pessoas estão ali esperando receber a toalha que eu passei no meu rosto, isso é uma idolatria. As pessoas continuam olhando vultos que produzem milagres, e não estou pregando contra milagre nenhum, só que isso hoje é uma forma muito perigosa. Quando as pessoas veem um milagre, veem um sobrenatural, veem uma manifestação de Deus, muitas têm uma tendência em idolatrar o pregador, o cantor, e aí é um grande risco. Porque Paulo, fazendo o feito, ele muda totalmente a opinião das pessoas, pelo feito. Pela manifestação do feito, muda a opinião das pessoas. E é perigoso quando a manifestação de um feito dentro da igreja, ou por um intermédio de um pregador, muda a imagem dele de acordo com que as pessoas estão vendo. Ele precisa ser sóbrio de transmitir que não mudou nada, que ele continua sendo um condenado, na verdade. Ele continua sendo um condenado. A salvação está em Cristo. Ele precisa continuar mantendo o pensamento que tinha antes. E hoje, infelizmente, muitos querem o confete, querem ser aplauso, querem ser idolatrado. Hoje, muitos querem receber essa idolatria. Porque Paulo, outra oportunidade, também tentaram idolatrar ele, matar ali o Vaca, Grinaldo, Zivel, e ele pegou, rasgou suas vestes, dizendo, não façam isto. Então, hoje eu acredito que a igreja é imatura nesta área da idolatria. A igreja ainda é imatura nesta área. Se vê um feito, ela tem uma tendência, não digo no geral, isso aí, claro, não vai generalizar, mas no grande contexto tem uma tendência também a idolatrar pessoas através dos feitos. E isso é muito perigoso, porque os feitos são feitos, não são vultos para a adoração de homens. E pastor Diego, concordo plenamente. Inclusive, como nós sabemos, como a Escritura orienta,
dons, capacidades que Deus dá para a glória de Deus, são coisas que Deus dá sem arrependimento, que Deus não tira. Isso não significa salvação. Isso não é credencial de ser um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, né? Mas aquele que tem o fruto do Espírito, aquele que tem uma vida profunda com Cristo, um novo nascimento, um caráter transformado, uma vida transformada. Isso sim, isso implica em relacionamento profundo e intimidade com Deus. Agora, muitos olham para o dom, né, e acabam até idolatrando, como o pastor Diego disse. Isso é um erro muito grave. Não confunda, né? Não confunda uma coisa com a outra. Né? O dom é bonito, né? E não devemos deixar de receber os benefícios dos dons, né? Por causa que tem pessoas que usam os dons de maneira errada ou estão, né? Mas enfim, mas a vida com Deus é outra coisa. Não tem a ver com o dom. Aleluia. Meus irmãos, vamos fazer a rodada final. É 1h30 de live já. Vamos então fazer a nossa rodada final. A gente teve que começar um pouco mais tarde. Hoje eu tive problema com a minha viagem e era para nós ter começado às 9 e atrasamos um pouquinho aí para começar. Mas então, nós vamos fazer hoje 1h30 de live para que nossos irmãos aí possam descansar também em nome de Jesus Cristo. Quero deixar nesse momento o pastor Pedro com as considerações finais, depois o evangelista Fabiano, e nós estaremos encerrando a live de hoje. Paulo encerra a história dele no livro de Atos, estando na altura do ano 60 depois de Cristo, e ele chega em Roma. Chega em Roma e a igreja que ali está, uma igreja nascente, pela qual até ele já tinha escrito uma carta para eles, carta aos romanos. Tinha uma pequena igreja em Roma, e essa igreja ela estava localizada na casa da esposa do Simão Cirineu, aquele que ajudou a levar a cruz de Jesus. Ele tinha se mudado para Roma, com a sua família, com a sua esposa, com seus 2 filhos. Ele havia falecido. Mas na casa da esposa de Simão Cirineu, ali e os seus filhos, como presbíteros, tinham uma igreja pujante, forte, naquela cidade. E Paulo, então, é recebido pelos irmãos. Né? Sabiam que ele estava chegando, receberam o bem. Paulo foi permitido pelas autoridades que ele ficasse não preso numa cadeia, numa penitenciária, mas que ele alugasse uma casa e tivesse uma prisão domiciliar. Para ali iria sempre os soldados cuidar dele, mas ele tinha liberdade. E a Bíblia em Atos termina dizendo que ele, no versículo 30 e 31, do capítulo 28, que ele, por 2 anos, ele teve liberdade para pregar o evangelho. Então, ele pregou o evangelho em Roma. Né? Então, ele tinha planejado de ir a Roma, na carta aos romanos, né? Pediu até que arrumassem pouso para ele, mas Deus o conduziu de maneira diferente e os resultados foram diferentes, foram melhores e maiores. Então, Deus, ele tem toda a situação no seu controle. Não nos desesperamos, como Paulo naquele momento de maior angústia no navio, quando lançaram as âncoras, né, no maior momento de pior crise, é necessário às vezes dar uma parada e refletir. Então nós temos que lançar a âncora do discernimento, entender, compreender o que está acontecendo, a âncora da fé, vamos confiar e crer que Deus vai solucionar, vai dar bom termo. Vamos lançar a âncora da coragem, se for preciso, vamos acreditar, vamos pegar uma tábua e se agarrar nela, e ela vai servir de salvação para nós. E esperança, espere que o socorro vai vir. Deus seja contigo, Deus te abençoe, querido ouvinte, Deus abençoe meus companheiros, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, evangelista Fabiano, com as considerações finais. Amém. Gostaria de só fazer o eco das palavras do pastor Pedro, né? Esteja seguro em Cristo, que nele esteja a tua esperança, que nele esteja
a tua segurança, o teu prazer, a tua confiança, deposita em Deus. Não nas coisas do mundo, não naquilo que pode adquirir e perder num outro instante. Porque ainda que você esteja, que nós possamos estar numa tempestade, num momento difícil, Deus está conosco. Se você tem uma aliança com Jesus, se você tem uma nova vida em Cristo, gerada pelo Espírito Santo de Deus, se você é filho de Deus, se você vive a palavra, pratica, você tem Cristo presente em sua vida. Você é templo do Espírito Santo, é habitação do Deus vivo, e Ele está contigo em todo momento, não importa o que aconteça. Não importa. Muitas vezes, são aqueles elementos que estão mostrando que está tudo se destruindo, e Deus vai usar como matéria-prima, como elemento de transformação, como elemento de salvação, para te sair daquela situação, para Deus te conduzir a uma outra realidade, a porta que Ele quer te levar, ao momento que Ele quer te conduzir. Então, como eles estavam enxergando ali naquele momento, talvez poderia ser o fim, o caos, a desgraça total. As roupas deles boiando, as coisas, as comidas, tudo se destruindo. Mas na verdade não. Eram meios para eles se firmarem, se segurarem, boiarem, chegarem até terra seca. E assim, muitas vezes, Deus também pode fazer na nossa vida. Aquilo que parece o caos total é uma transição para Deus te levar para dentro dos propósitos dele. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus é bom. Obrigado, pastor Diego. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, desta maneira, nós vamos encerrando a live dos amigos, agradecendo aos compartilhadores, agradecendo aos que curtiram, que compartilharam, que participaram, que comentaram. Que Deus abençoe a todos vocês. Continue compartilhando, continue curtindo, continue mandando essa mensagem para mais pessoas serem abençoadas. Deus abençoe a todos vocês. Até segunda-feira que vem, se possível, 9 horas da noite. 9 horas, nós vamos estar segunda que vem, né? Baixar o horário, 9. Não foi? 9, às 9 do horas, Brasil. Né? 9 do Brasil, então, semana que vem, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, pessoal. Até semana que vem.